nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 24º domingo do tempo comum. Continuamos a leitura de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor Jesus vem a nós hoje com toda a força, com todo o vigor. É um dos textos que poderiam ser considerados alarmantes dos evangelhos de Cristo Jesus. Aquela pergunta que é sempre essencial, é a mais importante da nossa vida e que um dia nos será feita diretamente por Ele. É a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E a seguir: e vós, quem dizeis que eu sou? Estas questões continuam atuais e tão necessárias. Bom, os discípulos, à primeira pergunta, disseram: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias ou um dos profetas. Hoje também, Jesus, se nós perguntarmos para tantos e tantos, a resposta será: bom, é um grande profeta, é um grande homem do passado, deixou-nos palavras bonitas, de paz, de amor, bem-aventurados. Ah, um homem que não excluiu ninguém. Ouviremos tantas respostas, algumas que apontam alguma verdade, outras totalmente fora da verdade. Por isso, daí a pergunta se dirige a cada um de nós: e para você, quem sou eu? E sabemos, lemos ainda em São Mateus, é Pedro aquele que responde. E aqui em São Marcos, a resposta de Pedro é direta: és o Messias. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? As respostas dadas: és Elias, és João Batista, um dos profetas, homens grandes e importantes no Antigo Testamento. A resposta de Pedro, muito embora Pedro não compreendesse aquilo que estava dizendo, é a correta.
és o Messias, o ungido de Deus. Porém, logo a seguir percebemos que Pedro não entendeu nada. E como Jesus sabia que eles não haviam entendido, Jesus então lhes faz o anúncio da sua paixão. É verdade, Pedro, você está dizendo, eu sou o Messias, mas eu vou para Jerusalém, sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, vou ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Entendamos, irmãos, quando no tempo de Jesus se dizia que alguém era o Messias, se entendia imediatamente, como primeiro pensamento, um libertador social e político, um libertador que viesse para tirar os romanos das terras de Israel, um Messias guerreiro que pudesse, empunhando a arma, expulsar os romanos e restaurar a monarquia de Davi. Por isso o Messias era entendido como filho de Davi. E Jesus, de fato, ele vai dizer, ele é o Messias, ele é o filho de Davi, mas a imagem e o que Jesus é de fato, passa pela paixão, pela cruz. Isso assusta a Pedro, aos demais e também a nós. Jesus é o Messias, mas nunca foi, nunca será um libertador político, um líder político, um líder sindical, um líder comunitário. Não. Jesus é o Messias, é o filho de Davi, porque ele é o filho de Deus. E então, Jesus se identifica como Messias, servo sofredor. A primeira leitura deste domingo, profeta Isaías, capítulo 50, Jesus é o Messias, mas a partir do servo sofredor, que Isaías, 700 anos antes, já apresentava também a respeito do Messias. Portanto, Jesus é o Messias, mas totalmente diferente daquele imaginado por Pedro, pelos demais apóstolos e pelas multidões. Eu vou a Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou passar pela cruz. E aí então a reação de Pedro é a reação de repreender a Jesus. E a reação de Jesus é de repreender a Pedro. Pedro, tu não pensas como Deus, mas como os homens. E aí então Jesus vai ser mais direto ainda. Se alguém quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o convite. Quem é o nosso Messias, Jesus, Senhor, Salvador, Filho de Deus? É aquele que padece na cruz, mas ressuscita. A nossa maneira de pensar não pode ser como a dos homens, mundana, mas tem que ser conforme Deus nosso Senhor. Então o convite, qual é o convite? A tomarmos a cruz. E ninguém precisa imaginar ou inventar cruzes. Todos nós as temos. Na nossa personalidade, na nossa convivência, no nosso corpo, com doenças, com situações que nos causam tamanho sofrimento. É tomar essa cruz, aceitá-la e seguir Cristo Jesus, sabendo que o caminho da cruz não é um caminho de destruição, mas é um caminho de vida e de vida plena. Renunciar quer dizer ter disciplina na própria vida, renunciar àquilo que não nos faz crescer como pessoas humanas, renunciar ao pecado ao qual nós somos tão agarrados, tomar a nossa cruz e seguir Jesus, sabendo, Jesus não engana ninguém, passamos pelo sofrimento, mas chegaremos à ressurreição.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.